Voltamos ao programa Direitos e Deveres, hoje falando sobre as dúvidas mais frequentes no direito de trabalho. Então, no direito do trabalho, a respeito da jornada. Qual é a jornada hoje praticada? E também gostaria de saber, esclarecer aos nossos assinantes, quantas horas também de descanso. Então, nós queremos saber a jornada de trabalho, mas também o devido descanso do trabalhador. Sim, de acordo com a Constituição Federal, a jornada de trabalho é de 8 horas. Na realidade, pegamos o dia de 24 horas e o legislador pensou exatamente desta forma, dividiu por 3 e colocou 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para o lazer. E eu costumo até brincar dizendo o seguinte, que tem alguém ficando com as minhas horas de lazer, porque eu normalmente não acabo usufruindo de 8 horas de lazer. Então, normalmente, a jornada de trabalho é de 8 horas semanais, 44 semanais e 220 no mês. Entretanto, pode haver alguma outra forma de jornada, desde que estipulada através de convenção coletiva. Por exemplo, ou categorias diferenciadas. Bancários, por exemplo, a jornada é de 6 horas de trabalho. Então, dependendo, mas assim, via de regra, a regra geral, 8 horas, 44 na semana e 220. Extrapolou isso, passa a ter direito ao adicional. O intervalo de descanso entre o término de uma jornada e o início da jornada do dia seguinte tem que ocorrer um intervalo de, no mínimo, 11 horas. Então, se eu paro à meia-noite, eu não posso começar às 8 horas da manhã. Se eu começar às 8, eu tenho direito de receber como horas extras, até que dê o intervalo das 11, e aí, a partir de então, eu ter as minhas 8 horas de trabalho. Doutora Selma, uma coisa interessante. Vamos supor, por horário de refeição do funcionário, talvez fosse isso que a doutora Diana tivesse, quando ela falou sobre os períodos de descanso, né? Qual que seria o limite mínimo e máximo de uma hora de refeição? O patrão pode estipular que o empregado faça a refeição em 30 minutos? Aí vai depender de um acordo junto ao Ministério do Trabalho, que ele tem que pedir uma homologação. Mas, para isso, ele tem que fazer tipo uma espécie de uma compensação, tem que cumprir alguns requisitos, de repente a empresa tem que ter um refeitório no local, para que possibilite que o empregado possa fazer uso dessa meia hora de almoço. Normalmente, para uma jornada de 8 horas, na realidade funciona assim, até 4 horas de trabalho não tem intervalo. Até 6 horas de trabalho, 15 minutos de intervalo não computados na jornada de trabalho. Então, ou seja, na realidade eu fico dentro da empresa 6 horas e 15 minutos. Mais de 6 horas, e não 8 horas, como nós costumamos falar, mais de 6. Passou de 6 horas de trabalho, no mínimo 1 e no máximo 2 horas de intervalo para a refeição de descanso. Podendo haver a redução, desde que haja ou um acordo coletivo, ou uma negociação junto ao Ministério do Trabalho, desde que a empresa tenha refeitório também. Entendi. Quer dizer que é completamente legal aquela situação em que o patrão não deixa o empregado fazer 1 hora de almoço. Seria isso? Não digo, mas precisa verificar se a empresa tem este acordo prevendo que ele trabalhe meia hora. Caso contrário, se ela só conceder meia hora, o empregado pode ir à justiça e reclamar a ausência de intervalo se a jornada dele for superior a 6 horas, e aí a empresa, se ele descansa meia hora, e a empresa for condenada a pagar a ausência do intervalo, ela tem que pagar efetivamente 1 hora. Como hora extra? Como hora extra com adicional de 50%. Sai caro. Custa caro, melhor conceder o intervalo. Melhor hora de almoço, né? Melhor conceder. E em relação às férias, né, doutora Adriana, vou fazer uma pergunta, doutora Selma. Quando o empregado ele vai tirar as férias, é dele a opção para escolher o período das férias, é o empregador que determina, né? O empregado, no caso, assim, vamos supor que ele tenha faltado muito no período anterior às férias, isso influi em alguma coisa nos 30 dias de férias que ele teria direito? Com certeza. Na realidade, é assim, quem determina as férias ao empregado é realmente o patrão. Por quê? Porque como ele tem o poder de mando e de direção da empresa, ele tem a opção de escolher quando ele entende necessário soltar aquele funcionário ou não de férias. Então, da data da admissão até ele completa 1 ano, nós chamamos período aquisitivo de férias. E a empresa tem
a partir do momento que ele completa 1 ano, mais 12 meses para conceder as férias. O que é comum acontecer é o empregado completar 1 ano e dizer, quero minhas férias. Só que aí ele não pode solicitar, porque o empregador tem mais 11 meses, digamos assim, para que soltá-lo de férias, porque aí ele usufruindo dos 30 dias de férias, efetivamente, ele vai dar os 12 meses, se pagar as férias, conceder fora do prazo, tem que conceder de forma dobrada. O aviso, as férias, quando concedidas ao empregado, ele também precisa saber que está saindo de férias com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Então, a empresa tem que pré-avisar o empregado com 30 dias de antecedência, antes dele sair de férias, 2 dias antes, ela deve efetuar o pagamento das férias para ele, acrescidas do adicional de 1/3 constitucional, que eu costumo até brincar, e lendo uma vez uma notícia, e aí um doutrinador brincava e comentou o seguinte, que esse 1/3 justificava da seguinte forma: como o trabalhador ele recebe 2 dias antes, na realidade é o salário dele que ele está recebendo, que é os 30 dias que ele vai ao descanso remunerado, que são as férias. Então ele fica com o salário. Só que aí, como é que ele vai sair de férias se o salário dele está comprometido o mês inteiro? Então, se ele saísse de férias, ele não poderia passear. E aí o que criaram? 1/3 constitucional, que é para que ele possa fazer uma excelente viagem, né? Para quem passear ganha com a salário família. mínimo, vai longe, né? Para quem ganha salário mínimo, vai longe. E aí esse 1/3 constitucional, brinca-se por aí que a intenção era essa, para que ele pudesse usar esse com viagens. Se ganhar bem, 1/3 constitucional vai muito bem, Sem né? dúvida. Agora vai depender tudo da remuneração. Então, vamos lá. Até 5 dias, no curso do período aquisitivo, 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas, ele tem direito de descansar 24 dias. De 15 a 23, as férias dele caem para 12 dias. E mais de 32 faltas no curso do período aquisitivo, ele efetivamente não precisa descansar, porque ele já faltou mais de 32 vezes ao trabalho. Então, realmente, as faltas, mas isso só são consideradas as faltas injustificadas e não abonadas. O que significa isso? Faltei ao trabalho, o meu empregador não abandonou o dia, descontou meus finais de semana, o meu DSR, perdi o domingo, e aí isso vai ser computado para as férias. Bom, nesse bloco nós estamos enfatizando a questão dos prazos. Então é importante salientar também qual o prazo para pagamento das verbas rescisórias, então no caso de uma rescisão do contrato de trabalho. Ok, como nós falamos lá no início, de que o agente homologador, que se a empresa não comparecer, o empregado se recusar, ela deve imediatamente depositar o valor através de uma ação de consignação, é justamente porque na CLT, no artigo 477, parágrafo 6º, estipula-se que existe um prazo para pagamento, sim, das verbas rescisórias. Ou seja, para os contratos com prazo determinado, então, terminei o meu contrato hoje, devo receber no primeiro dia útil subsequente ao término do contrato. Fui demitido com um aviso prévio indenizado ou fui dispensado do cumprimento do aviso prévio. A empresa tem 10 dias para efetuar o pagamento. Lembrando que os 10 dias conta-se inclusive o dia da demissão. Por isso que muitas vezes os empregados acabam por ter direito à multa por atraso no pagamento, porque as empresas costumam excluir o dia. E a nossa contagem do aviso prévio não é como conta-se os nossos prazos processuais. Inclui-se o dia da demissão. E a aplicação de multa, como é que ela acontece? A aplicação de multa é que se ela não efetuar o pagamento, e aí eu não sei, não posso dizer se é uma parte boa ou parte ruim. Se ela atrasar um dia, ela paga um salário para o empregado. Se ela atrasar 2 dias, ela paga um salário. Se ela atrasar 5 meses, continua sendo um salário do empregado, como multa. Ou seja, uma vez a multa aplicada com um dia, se demorar 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses, a penalidade é a mesma. Não existe uma gradatividade, ou seja, não, tem não é de forma gradual, né? Então, é uma única multa por não cumprimento do prazo. Interessante. Doutora Selma, se o empregado ele vier a falecer no curso da relação de trabalho, é uma rescisão de contrato.
Qual o prazo para fazer o pagamento dessas verbas rescisórias? Uma rescisão de contrato e o prazo para o pagamento, boa pergunta, doutor. O prazo, se o empregado falece, o que acontece? É como se considera-se, como se ele tivesse pedido demissão. Por que não pode ser uma demissão? Porque o empregador não queria mandá-lo embora. Ele também não queria falecer, claro. Só que aí o que acontece? Tem que ter por fim ao contrato. É como se um pedido de demissão fosse, salvo com relação ao fundo de garantia, que vai poder efetuar o saque dos valores depositados, mas não tem a multa de 40%, não tem o pagamento do aviso prévio. E como é que funciona o pagamento das verbas rescisórias? Deverá ser pago, morreu hoje, terminou o contrato, não tem aviso prévio indenizado. Efetivamente, teria que pagar quando? No primeiro dia útil imediato ao término do contrato, certo? Só que aí o que muitas vezes pode ocorrer? Para quem pagar? Então, às vezes, o empregado, se ele tem a sua esposa declarada lá, se ele tem os seus dependentes, a empresa normalmente efetua o pagamento para estes dependentes que constam no seu cadastro. Só que se ele não consta ninguém como dependente, aí a empresa tem que fazer o quê? Ou ela faz uma consignação em pagamento, porque ela não sabe para quem pagar, ou ela aguarda que os herdeiros ou os sucessores ingressem com uma ação solicitando um alvará de levantamento ou apresente uma declaração da Previdência Social dizendo quem são os dependentes habilitados ao recebimento destas verbas. Colocar no envelope e pôr no caixão não vale. De jeito nenhum. Essa forma não pode. Doutora Selma, independentemente da motivação, pode acontecer também o abandono do emprego. Então, quais os procedimentos do empregador em relação a esse assunto? Doutora, só desculpa. Será que a doutora Selma pode responder no próximo bloco? Com certeza. Vamos deixar ela responder no próximo bloco? Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com a doutora Selma respondendo a pergunta da doutora Adriana.